Você provavelmente sabe o que é fobia específica, mas você já ouviu falar de fobia específica por comida, associado a um engasgo? Eu estou estudando um caso na pós-graduação que é bem semelhante com o que aconteceu com meu filho João Vitor. Meu filho João Vitor tem 15 anos e no ano passado ele foi almoçar fora com os amigos dele e ele acabou se engasgando com um pedaço de carne. Na hora, os colegas acharam que ele estava brincando, só que ele não estava brincando, até que ele conseguiu enfiar o dedo na garganta e tirar o pedaço de carne. Desde esse dia, ele ficou com medo de comer. No caso do João Vitor, eu levei ele no médico porque eu não sou médica, eu sou psicóloga. Como ele já estava 2 dias sem se alimentar e ele falava para mim que eu não estava levando ele a sério, então para me provar que eu estava levando ele a sério, eu levei ele no médico, levei ele no hospital, no pronto atendimento. O médico conversou com ele tomou soro, explicou da nossa defesa do próprio corpo sobre o engasgo, o risco que ele tinha, que ele corria, que ele não corria ao tentar se alimentar. Depois disso, começou o meu trabalho como psicóloga, porque eu conversei com ele que eu não iria pagar uma profissional para fazer o que eu sei fazer. Então, eu fui trabalhar com ele, primeiro a ansiedade e depois a dessensibilização com a alimentação, porque ele não queria se alimentar de jeito nenhum, mesmo que eu comecei a bater a comida no liquidificador, fazer uma comida mais líquida, ele tinha medo. Só de passar por aqui, ele já começava a ficar ansioso, começava a tremer. Quando ele colocava na boca, a ansiedade já era acionada, ele começava a tremer, ele sentia fraqueza, e foi um trabalho de formiguinha, e ele só conseguia se alimentar estando comigo. Então a gente fez esse processo durante uma semana, comida líquida, depois na outra semana uma comida um pouco mais pastosa, e aí quando foi para comida mais sólida, eu comecei o processo de pouquinho em pouquinho. Então uma colherzinha de arroz vai comer hoje, no almoço, não precisa comer na janta, uma colherzinha de feijão, um pouquinho de carne moída, uma batata amassada, e foi um processo bem lento até ele conseguir comer. Além desse processo da desensibilização com a comida, que foi mesmo uma desensibilização para que ele não temesse comer, também houve monitoramento da ansiedade, dos pensamentos automáticos, o que é importante nesse processo. Entender quais são os pensamentos que ele estava tendo na hora que ele ia se alimentar. E os pensamentos frequentes eram: eu vou comer, vou me engasgar, eu vou morrer, ninguém vai me socorrer. Porque foi o que aconteceu com ele. Os amigos achavam que ele estava brincando e ele não estava brincando quando ele estava tentando pedir socorro. Então, a ansiedade era acionada na hora que ele pensava em comer. Então, houve esse monitoramento da ansiedade, dos pensamentos e também esse processo de hierarquia do que ele conseguia se alimentar, o que ele conseguia comer, e foi esse passinho de formiguinha e no final deu tudo certo. Nesse caso que eu estou estudando, além do cardápio dela ficar mais restrito, ela já estava enjoando, ela começou a perceber que ela estava evitando visitar a mãe dela, porque ela não queria deixar a mãe dela preocupada, e ela não ia chegar e pedir para a mãe dela bater a comida no liquidificador, ela estava evitando frequentar determinados lugares, ela estava evitando ir a determinados eventos com os colegas da faculdade, com os amigos, porque ela achava que se ela chegasse e pedisse o liquidificador, as pessoas iriam achar que ela era maluca. Então, a partir daí, ela decidiu procurar a nutricionista. E a nutricionista que falou para ela buscar terapia. E aí foi através da nutricionista que ela começou a fazer terapia para entender essa fobia específica desenvolvida por um engasgo sobre a alimentação. Eu achei importante compartilhar os dois casos do João Vitor, meu filho, e dessa moça, para vocês terem essa consciência que isso pode acontecer. A pessoa se engasgar e desenvolver uma fobia específica. Em ambos os casos, o que fez a diferença foi, no caso do João, o acompanhamento que eu fiz com ele, ajudando ele nesse processo da avaliação das emoções, da ansiedade, dos pensamentos, essa desensibilização. E no caso dessa moça, o acompanhamento psicológico também, que é o mesmo tratamento. Não muda, é o mesmo. A diferença é que eu sou mãe do João Vitor e eu não iria pagar uma psicóloga para fazer o trabalho que eu sei fazer, pelo menos nesse caso, tá, gente? Não confundam as coisas. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa consciência
que se essa nutricionista não tivesse tido essa percepção que essa moça precisava de terapia e não de acompanhamento nutricional, através da terapia que ela conseguiu perceber mesmo o que ela estava fazendo da vida dela, que ela estava se isolando, que ela estava desenvolvendo essa crença disfuncional, essa crença intermediária, que tudo bem ela continuar se alimentando daquele jeito, que pelo menos ela iria emagrecer, que ela estava comendo melhor, que é um pensamento errado da situação. Então, quis trazer esses dois casos para vocês saberem